Olá, hoje a gente vai analisar uma escolha que é, olha, monumental para o Brasil. De um lado, a gente continua com um sistema prisional que está falido, praticamente medieval. Do outro, a gente dá um salto para o futuro. Um sistema de custódia gerenciado por tecnologia, por inteligência artificial. Essa decisão, ela está na mesa, agora. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, o sistema que a gente infelizmente já conhece. Um ambiente medieval marcado por superlotação, por violência, pelo controle das facções. Do outro, uma visão completamente diferente. Uma custódia para o século XXI, com gestão por IA, automação, eficiência. O contraste não podia ser mais nítido e é bem no centro disso que está o nosso debate. E o ponto-chave é exatamente esse. Isso aqui não é ficção científica, não. Os elementos para essa transformação toda já existem. Essa é uma escolha que o Brasil enfrenta hoje, agora mesmo. Ok, mas para entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar no problema. A fonte que estamos analisando argumenta que foi o próprio Estado, por suas ações, ou pela falta delas, que criou o monstro que hoje ele tenta combater. O conceito central aqui é o de negligência do Estado. E veja bem, não é um errinho pontual, é um abandono sistemático que aconteceu ao longo de décadas. E esse abandono todo, claro, criou um vácuo de poder gigantesco lá dentro. E essa linha do tempo ilustra as consequências disso perfeitamente. Repara só, tudo começa décadas atrás, com superlotação, condições péssimas. Isso leva ao vácuo de poder, o momento em que o Estado simplesmente se ausenta. O resultado? As facções entram e preenchem esse espaço, impondo a sua própria ordem. E hoje, o que a gente tem é um poder paralelo, com líderes comandando o crime de dentro das celas. Agora, vamos dar uma olhada na resposta política para todo esse caos. A fonte que a gente consulta descreve essa resposta como uma solução falsa. Basicamente, um remendo que não ataca, nem de longe, a raiz do problema. Então, tá lá no Congresso um novo pacote antifacções. A promessa, como sempre, é de mais rigor. Mas a pergunta que não quer calar é: isso resolve o problema de verdade ou é só mais um paliativo? E olha, esse quadro deixa a falha do projeto bem clara. Na coluna da esquerda, a gente vê o que ele propõe. Basicamente, mais do mesmo. Aumento de pena, endurecimento do regime. Mas agora olha para a coluna da direita. O que ele ignora? A modernização do sistema, as causas reais do poder das facções, o modelo para financiar a mudança, a redução de riscos, ou seja, é tratar o sintoma, mas ignorar completamente a doença. Resumindo a ópera, o modelo atual, que esse projeto de lei basicamente reforça, é um fracasso documentado. Ele não reduz a criminalidade, não protege os agentes públicos, não reintegra ninguém e, o que é pior, ele acaba fortalecendo as próprias facções que diz combater. É um tiro no pé. Certo, já vimos o problema e a solução que não funciona. Vamos então para a proposta que a fonte apresenta como a solução de verdade, a visão da custódia inteligente. Sabe, um dos primeiros argumentos que sempre aparecem contra a automação é a perda de empregos. Mas segundo essa análise, no caso do sistema prisional, a realidade pode ser exatamente o oposto. Interessante, né? 93%. Guarda bem esse número. Ele representa uma mudança fundamental na mentalidade de quem está entrando no sistema hoje em dia. E este gráfico aqui, nossa, ele ilustra o que esse número significa de um jeito brilhante. Uma pesquisa com os novos policiais penais do Rio, todos com nível superior, mostrou que 93% deles preferem atuar em áreas como inteligência, gestão, operações externas, só uma minoria bem pequena quer aquelas funções de contato direto com presos, que são justamente as que seriam automatizadas. É como diz o autor do artigo, o Anderson Sanches, profissionais qualificados querem pensar, planejar e fazer gestão inteligente. Isso não é insubordinação, gente. É um sinal dos tempos. A força de trabalho já está pronta para um sistema mais moderno, mais estratégico. Tá, mas como seria essa prisão inteligente na prática? Bom, os pilares são estes aqui. Portas automatizadas controladas de longe, controles biométricos para acesso, robôs para entregar comida e outros materiais, monitoramento 24/7 com inteligência artificial e assistência virtual para atendimento jurídico, psicológico e social. E os benefícios? São enormes.
A tecnologia pode eliminar até 90% do contato físico direto. Isso por si só já reduz drasticamente as chances de corrupção e intimidação. Diminui os riscos para os servidores, corta custos operacionais e, ao mesmo tempo, garante os direitos fundamentais dos custodiados. Ou seja, a segurança aumenta para todo mundo. E, de novo, é importante frisar, isso não é um sonho distante. O futuro já está acontecendo. Países como Coreia do Sul, Finlândia, Holanda, os Estados Unidos, todos já estão implementando e avançando com tecnologias de custódia inteligente. Tudo isso soa muito promissor, mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Como é que se financia essa revolução? Pois é, a análise propõe um modelo que é, para dizer o mínimo, inovador. A ideia é criar um modelo que se sustenta sozinho. O primeiro passo, confiscar os bens e os ativos financeiros das próprias facções. Segundo, criar um fundo dedicado com toda essa grana. E, por fim, investir esse dinheiro diretamente na modernização tecnológica do sistema. É quase poético, né? Usar o dinheiro do crime para destruir a estrutura que permite ao crime prosperar. Então, a gente chega ao obstáculo final. A tecnologia existe, o pessoal está pronto para a mudança, e existe até um modelo de financiamento viável. O que está faltando, então? A conclusão da análise é direta e, vamos ser sinceros, um pouco frustrante. O único ingrediente que falta para essa transformação é a tal da vontade política. A barreira, como se vê, não é técnica nem financeira. É uma barreira de decisão. A escolha, no fim das contas, se resume a isso. De um lado, legislar para votos. Sabe? Aquelas soluções fáceis de discurso duro que geram aplauso imediato, mas não resolvem nada. Do outro, legislar para mudança, com políticas públicas de longo prazo que realmente enfrentam o problema, mesmo que sejam menos populares no curto prazo. E isso nos deixa com a pergunta final, e bem provocativa, da fonte. O Brasil vai ser protagonista dessa transformação, abraçando de vez o século XXI? Ou vai continuar sendo um mero espectador da sua própria crise, presa à Idade Média? É uma questão para a gente pensar.